Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido amigo, chegamos ao fim de semana, hoje dia 10 de fevereiro, como passa rápido o tempo. Ontem refletia contigo sobre o tempo que ligeiramente passa, também com seus sofrimentos, angústias, tristezas, e nós devemos ter sempre o coração e os olhos fixos no Senhor, na eternidade. Nesse dia 10 de fevereiro, a igreja celebra uma grande santa. O nome dela é um pouco incomum, poucos a conhecem, mas se trata de uma grande mulher na vida, na história da igreja. Hoje celebramos Santa Escolástica, Virgem. O nome de Santa Escolástica, irmã de São Bento, nos leva lá para o século V, para o primeiro mosteiro feminino construído no Ocidente, fundamentado na vida em comum, conceito introduzido na vida dos monges. São Bento foi o primeiro a orientar para servir a Deus, não fugindo do mundo, através da solidão ou da penitência itinerante, como os monges orientais, mas vivendo em comunidade duradoura e organizada, e dividindo rigorosamente o próprio tempo entre oração, trabalho, estudo e repouso. Oração, trabalho, estudo e repouso. Então trago hoje, junto com a memória de Santa Escolástica, um pouquinho, uma curiosidade sobre a vida monástica. Santa Escolástica e São Bento são irmãos gêmeos. Nasceram em Núrcia, região central da Itália, em 480. Eram filhos de nobres. O pai, Euprópio, ficou viúvo quando eles nasceram, pois a esposa morreu durante o parto. Ainda muito jovem, Escolástica se consagrou a Deus, com o voto de castidade, antes mesmo do irmão que estudava retórica em Roma. Mais tarde, Bento fundou o mosteiro de Monte Cassino, criando a ordem dos monges beneditinos. Escolástica, inspirada por ele, fundou um mosteiro de irmãs com um pequeno grupo de jovens consagradas. Estava criada a ordem das beneditinas, que recebeu esse nome em homenagem ao irmão, seu grande incentivador, e que elaborou as regras da sua comunidade. São muito poucos os dados da vida de Escolástica e foram escritos 40 anos depois de sua morte pelo santo Papa Gregório Magno, que era também um beneditino. Ele recolheu alguns depoimentos de testemunhas vivas para o seu livro Diálogos e escreveu sobre ela apenas como uma referência na vida de Bento, pai dos monges ocidentais. Nessa página escrita, contou que mesmo vivendo em mosteiros próximos, os dois irmãos só se encontravam uma vez por ano para manterem o espírito de mortificação e elevação da experiência espiritual. Isso ocorria na Páscoa e numa propriedade do mosteiro do irmão. Certa vez, Escolástica foi ao seu encontro, acompanhada por um pequeno grupo de irmãs. Quando Bento chegou, também acompanhado por alguns discípulos, passaram todo o dia conversando sobre assuntos espirituais e sobre as atividades da igreja. Quando anoiteceu, Bento, muito rigoroso às regras, disse à irmã que era hora de se despedirem, mas Escolástica pediu que ficassem
para passarem a noite todos juntos, conversando e rezando. Bento se manteve intransigente, dizendo que devia ir para suas obrigações. Nesse momento, ela se pôs a rezar com tal fervor que uma grande tempestade se formou, com raios, e uma chuva forte caiu a noite toda, e ele teve de ficar. Os dois irmãos puderam então conversar a noite inteira. No dia seguinte o sol apareceu, eles se despediram e cada grupo voltou para o seu mosteiro. Essa seria a última vez que os dois se veriam. 3 dias depois, em seu mosteiro, Bento recebeu a notícia da morte de Escolástica. Enquanto rezava, olhando para o céu, viu a alma de sua irmã penetrar no paraíso em forma de pomba. Bento mandou buscar o seu corpo e o colocou na sepultura que havia preparado para si mesmo. Ela morreu em 10 de fevereiro de 547, 40 dias antes de seu venerado irmão Bento. Escolástica foi considerada a primeira monja beneditina e santa. Veja que história bonita desses dois irmãos que se santificaram. História de perseverança, de fidelidade, de coragem, de docilidade à ação salvadora de Deus. Como é bom perceber aquilo que Deus faz na vida daqueles que se abrem verdadeiramente ao seu amor. Terminamos a semana, esse nosso último programa dessa semana, com esse bonito testemunho. Pedimos a intercessão dessa grande mulher, Santa Escolástica. Rezemos com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebrando a festa de Santa Escolástica, nós os pedimos, ó Deus, a graça de imitá-la, servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com os sinais do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sobre ti, querido irmão, sobre o seu fim de semana, todas as tuas obras e atividades, sobre o teu repouso, teu descanso, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e que a graça de Deus nos permita novamente o nosso encontro diário na próxima segunda-feira, na próxima semana. Até lá.